Boa tarde. Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Ontem eu passei para vocês um exercício, né? Professora, mais uma coisa. No exercício de ontem que você passou, na número 2, você colocou as respostas. Foi? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o exercício. Até pelo que estava pedindo, devia estar vazio, só que você já... Aí você colocou os números certos de cada um. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Professora, minha número 2 também já estava feita. Ô, professora, esse aqui que você fala, a minha número 2 também tá feita. Vou explicar, eu só pulei ela. Era para eu ter tirado, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Vou colocar aqui pra Você está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Por ter crescido na guerra. Estou ouvindo. Eu só vou tirar. Eu vou colocar aqui na tela a atividade para a gente corrigir ela. E a 2 realmente foi com a resposta, mas não tem problema não. Tá. Calma, deixa você me deixou aqui sozinho. Tive que aprender a música do Que música? Que música? que sempre teve dificuldade. Vamos para a aula agora. Então, vamos lá. Vou colocar na tela. A atividade que eu passei na aula de ontem. Só que junto com isso, eu vou pedir para vocês, primeiro, me mostrarem aí quem que fez a atividade. Professora, aqui, ó. Eu fiz. Eu fiz. Essa a questão e a questão 3 que está aqui. Ok, então deixa eu só anotar aqui. Atividade do dia 4, Thierry. Lembrando, essas atividades de quarta-feira eu vou dar mais pontos, tá? Vou pedir para vocês me mostrarem na câmera aqui, igual o Thierry fez. Bia, você fez? Ô, professora, minha mãe te enviou, não te enviou, não? Arthur, me mostra na câmera. Eu falei que a gente ia corrigir na aula de hoje. Tá aqui, professora, não tá colada, é porque ontem eu tive que sair ali e minha cola acabou. Aí não deu para me comprar cola. Aí hoje minha mãe não tava em casa para me dar o dinheiro. Ok. Então, Professora, eu fiz. fez, Bia? Deixa eu ver aí. Mostra na câmera. Como é que tá? Não tô vendo, não. Bia? Fala alguma coisa para Professora, é aparecer. porque tem 2 Beatriz. Agora mostra na câmera, Bia. Você tem que falar para aparecer aqui para mim. Aqui, professora. Deixa eu ver. Eu ainda não tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo. Professora, clica na Bia, aí vai aparecer a opção, aí você aumenta a tela dela. Mas ela tá compartilhando tela. Muito bem, Bia. Cauã, você fez? Eu fiz. Peraí. Aqui é a número 1. Você tá vendo? Tô vendo. E a número 3.
Pietro, Não, professora. é, só faltou o Pietro, né? O restante, deixa eu ver, cadê a Isabela? Ela não apareceu ainda. Ela nunca falta. Mas vamos então corrigir a atividade. Vou colocar aqui, ó. Vou pedir para o Thierry ler para mim a número 1. E aí a gente vai montando a cruzadinha, tá? Thierry, lê para mim. Sistema nervoso. 1. Controla os músculos e o equilíbrio. Cerebelo. Isso, muito bem. A número 1, então, na cruzadinha aqui embaixo, ó, vocês vão colocar cerebelo. Muito bem. Número 2, lê para mim, Arthur. Recebe todas as mensagens vindas do ambiente. Encéfalo. Isso, muito bem. Encéfalo. Número 3, Beatriz, lê para mim. Fazem a ligação entre o encéfalo e a medula espinhal e todo o organismo. Nervos. Muito bem, Bia. Nervos. Cauã, lê a próxima. Liga o encéfalo às diversas partes do corpo. Eu coloquei a medula. Muito bem, medula, certinho. Agora é o Pietro. Professora Pietro não fez. Não, é só ler a questão, gente. Está aí na tela. Professor, eu tô fazendo junto com vocês aqui. Em qual questão parou que eu perdi, que eu tava achando minha folha? Agora a gente vai para 5. Controla as ações involuntárias com a respiração. Bulbo. Bulbo, muito bem. Você falta de alguém? Não, então vamos voltar lá no Thierry. Thierry, próximo. 6. São as células do sistema nervoso. Neurônios. Neurônio. Arthur, próximo. A 7. Isso, tá certo. Órgãos do sentido que nos permite enxergar. Essa não tem. Ô, professora, Eu coloquei visão. mas eu fiquei em dúvida, porque para mim órgão era para ser o olho, não visão. Visão é o sentido. Não, porque minha mãe, professora, eu até pedi ajuda da minha mãe nessa. Ela falou pra mim colocar visão, só que aí tava pedindo pra colocar o órgão do sentido. Aí eu não coloquei. Mas seria o sentido mesmo. Então, vocês podem riscar aí onde está escrito órgão. Vocês Tá. riscam e só deixa o sentido que nos permite enxergar. Ok? Professora, para colocar o quê? Para vocês riscarem a palavra órgão. Aí vai ficar só sentido que nos permite enxergar. Só riscar órgão. E é visão, né? Isso, a resposta é visão. Ok? Então, essa número 2 aí acabou ficando, né? A resposta aí. Eu esqueci de tirar. Mas, ó, lê para mim, Beatriz, A2. A2. Isso. Observe o esquema abaixo e numere os quadros de acordo com as estruturas indicadas. Isso. Então, ó, eram para vocês colocarem o número 1, né? Onde eram os nervos, 2, medula espinhal e 3, encéfalo. A resposta acabou ficando aí, né? Isso daí é para vocês saberem onde que está localizado cada estrutura, né? Então, nós vimos ali que lá no primeiro quadradinho seria, então, qual que é, gente? O encéfalo. Encéfalo.
Sim. E a gente viu na matéria dessa fica quais órgãos? Fica o bulbo, o cérebro, o bulbo e o cerebelo. E tá faltando uma. Ponte. É medula? Não. E a ponte. Ah, o fonte. cérebro, né? Uhum. Que ele é o órgão que vai fazer o quê? Ele é responsável por todos os sentidos, né? Então, ele é responsável pela visão, pela audição, olfato, tato, gustação, né? E nós vimos também que o cerebelo também, o encéfalo, né? Tem também o cerebelo dentro lá do encéfalo. O cerebelo, ele vai fazer o quê? Qual que é a função do cerebelo? Professora, manter o equilíbrio do corpo. E postura, equilíbrio do nosso corpo, né? Muito bem. Depois, embaixo, nós temos a ponte, né? Que vai fazer essa ligação entre o bulbo e o cerebelo, que é o quê? Ela vai, então, conectar, né? A função dela é conectar a medula espinhal e o bulbo ao restante do encéfalo, ok? Então, essa é a função da ponte. E nós temos o bulbo, que vai fazer o quê? Qual que é a função do bulbo? Controlar a respiração. Tem mais. Batimento cardíaco, né? Ela influencia na respiração, nos batimentos cardíacos, na nossa Professora, são os movimentos involuntários. Isso, exatamente, os movimentos, todos os movimentos involuntários. Então, isso daí é o número 3, né? Todo o encéfalo. O número 2, que é a medula espinhal. A gente viu que a medula espinhal ela é muito importante, né? Porque é ela que vai conectar ali, né? Até os nervos. Ela que vai permitir os nossos movimentos, né? O que mais que a medula faz, gente? Ela é responsável também pelos atos reflexos. Também, muito bem. Ela que vai conectar, né? Todas as diversas áreas do nosso corpo, por meio do que a gente chama de nervos, que é o terceiro quadrinho lá embaixo, que era o número 1, né? Os nervos. Que os nervos a gente viu, né? Que tem os nervos o quê? Raquidianos e os nervos cranianos, certo? Esse daí, no caso, é qual o nervo que está sendo representado aí nessa figura, gente? Raquidiano. Isso. E o que os nervos raquidianos fazem? Qual que é a função? Eles se ligam à medula espinhal, tá? Então, eles inervam lá da medula espinhal. Elas são aquelas ramificações que saem da medula espinhal e vai conectando ali o nosso sistema nervoso central às outras áreas do nosso corpo, tá? Então, essa é a função dos nervos raquidianos, que nesse caso aí está representando os nervos raquidianos. Vocês podem até colocar ali perto da setinha onde vocês colocaram colocar raquidianos. Porque se fosse os outros nervos lá, os nervos cranianos, eles estariam lá no crânio, né? Então, aí vocês colocam nervos raquidianos, ok? Então, vamos agora para aqui, ó. Que ficou até fora de ordem, mas não tem problema não. A número Não, 3. não foi assim, não. É porque foi no celular, ele fica um pouco desconfigurado. A minha ficou certa. É por causa do celular, gente. O celular não fica certinho mesmo, não. Então, lê para mim, Cauã, essa número 3.
Relacione as colunas escrevendo a letra correspondente a cada definição. Muito bem, então vamos lá. A letra A, que é sistema nervoso. Onde é que está o que fala do sistema nervoso, gente? É o centro de comando do corpo. Exatamente, é o centro de comando do corpo. Então, é a terceira aí, de baixo para cima. Vocês vão colocar a letra A. Letra B, que é o encéfalo. Onde que tá, gente? O que fala sobre o encéfalo? É a estrutura óssea que protege... Opa, não é essa não, professor. Não. Ah, não, encéfalo. Encéfalo. É responsável por funções involuntárias como batimentos cardíacos e a respiração. Não, também não. Encéfalo, gente, eu acabei de falar. É responsável por funções como memória, pensamentos e emoções e sentidos? Não, vocês estão... Eu coloquei que é formado pelo cérebro, pelo bulbo e pelo cerebelo. Isso, gente, a gente acabou de falar aqui que o encéfalo, ele é formado por esses órgãos. Então, é o terceiro aí, de cima para baixo. Ele é formado pelo cérebro, pelo bulbo e pelo cerebelo. Acabei de explicar para vocês. Então, arruma aí. Letra C, que é o cérebro. Onde é que está? O que o cérebro É responsável por funções como memória, pensamento, emoções e sentimentos. Isso, exatamente. Então, é logo ali que a gente falou que é o encéfalo, né? Então, o quarto aí é a letra C. Muito bem. E a letra D, o cerebelo? É É responsável responsável pelo equilíbrio e por coordenar nossos movimentos. Muito bem. Então, o penúltimo aí é o cerebelo, letra D de dado. Bulbo, onde é que tá? É responsável por funções involuntárias como batimentos cardíacos e respiração. Exatamente. Então, segundo aí é a letra E, de elefante. F, caixa craniana. É a estrutura óssea que É a estrutura protege que o protege encéfalo. Muito bem, estrutura óssea que protege o encéfalo, letra F. Então, lá no último. E G, coluna vertebral. É a estrutura óssea que protege a medula espinhal. Muito bem, gente. Então, a ordem aí ficou G, E, B, C, A, D e F. Ok? Então, agora vamos... Onde é que a gente parou? Na aula passada, a gente já tinha... A gente ia começar as formas de locomoção, né? Então, eu vou começar... o ar, professor. Oi? Nas formas de locomoção. Exatamente. Então, vou colocar aqui e a gente vai continuar. Não vai dar para terminar hoje, mas amanhã a gente vai... Eu faltei nas últimas aulas, você gravou elas? Gravei. Tá, eu Acho vou que assistir. eu cheguei a postar até ontem lá no YouTube. Você pode olhar lá. Tá. Então, a gente agora vai para essa parte aí, ó, que é da locomoção, né? Então, deixa eu achar aqui no slide. Deixa eu só anotar aqui o que a gente fez hoje, rapidinho. Então, vamos lá. A gente viu nesse videozinho que eu passei no final da aula passada, de terça-feira, a gente pôde ver como que os animais eles precisam se adaptar, né? O que ajuda eles a sobreviverem ali
naquele meio, né? No habitat em que eles vivem. E agora a gente vai ver sobre a questão da locomoção. Então, a locomoção, gente, dos animais tem muito a ver com onde eles vivem, né? Como que eles têm que se adaptar, tem a ver com a relação de seleção natural. O que que é isso, seleção natural? É quando o animal, no seu decorrer da sua vida, ele vai se adaptando ao ambiente em que ele vive e aquele que se adaptar melhor vai sobreviver, fazendo então aquela espécie ou entrar em extinção ou então ser a espécie que vai perdurar por muitos anos. Então, isso é o que a gente chama de seleção natural. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente de uma forma muito mais aprofundada. Mas o que tem a ver a locomoção com isso? A locomoção ajuda esses animais, ou até nós, seres humanos, a sobreviver no ambiente em que a gente vive. Então, a gente vai ver aí agora várias formas de locomoção e como que ela é. Então, ó, primeiro que a gente vai ver é a locomoção no solo. Antes disso, eu quero comentar uma coisa com vocês. Alguns animais, eles vão apresentar algumas adaptações que vão permitir o deslocamento, a locomoção dele em em mais de um meio. Então, ele pode sobreviver, por exemplo, na floresta ou talvez num outro ambiente totalmente diferente de uma floresta. Então, o tipo de locomoção também ajuda ele a sobreviver em vários meios ambientes, tá? Pessoal, tudo caiu aí, só ficou 3. Ué, cadê a Bia? Pietro. Todo mundo saiu. 3. Só tá o Tiago lá. Oi. Os que têm os que voam, eles têm locomoção no solo e locomoção no ar? Não, a gente vai chegar nesses, tá? A gente vai falar sobre os que têm locomoção também, que é na água, locomoção no ar. A gente vai chegar nesses, tá? Vamos primeiro falar os tipos de animais e os tipos de locomoção no solo. Primeiro que a gente vai ver aí é o deslocamento. Uma outra coisa que vocês têm que saber também, esse deslocamento dos animais, ele está muito relacionado a como que é o corpo desses animais, tá? Então, por exemplo, o primeiro tipo aí que a gente vai ver é o tipo marcha. Olha só, coloquei aí alguns exemplos, por exemplo, macaco, chimpanzé, nós, seres humanos, a gente tem esse tipo de locomoção no solo do tipo marcha. A marcha porque não anda muito rápido nem muito devagar. Não, ó, marcha é porque esses tipos de seres, eles têm a capacidade de apoiar todo o pé no solo. Quando a gente anda, a gente não apoia toda a sola do nosso pé no chão? Sim. Isso é tipo marcha, tá? Então, ele consegue apoiar todo o pé no solo. Então, a gente vê aí, por exemplo, o macaco, o urso também é um exemplo. Nós, seres humanos, é um exemplo. O chimpanzé é um exemplo. Oi? O leão. Isso. Professora, mas é só os animais que andam, tipo, em pé? Que conseguem andar em pé? Consegue tanto em pé quanto com as 4 patas também. Eu vou falar para vocês qual que é a diferença, por exemplo. A gente vê que o cachorro, por exemplo, ele tem outro tipo de locomoção, que não é a de professora. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença na aula de amanhã, que no caso a nossa aula hoje não deu de novo para eu entrar nessa matéria, mas amanhã a gente vai terminar, tá? Essa matéria da unidade 2 e vou passar para vocês para casa para terça-feira. Então, não falta... Professora, então um dos caras lá do Naruto, professora, tem um episódio lá que eles vão salvar um amigo dele, que chama Sasuke. Então, ele é meio marcha e meio corrida, professora, porque ele se transforma em cachorro.
Então, ele tem os dois tipos de locomoção. Amanhã eu vou entrar um pouco mais aí dos outros tipos, tá? Então, não faltem na aula de amanhã para a gente continuar aí essa matéria e encerrar a unidade 2 e começar a fazer as atividades, beleza? Beleza. Então, beijos para você e até amanhã. Tchau.